Hoje nós vamos ver as orações reduzidas. Na verdade, nós já visualizamos ao longo de todas essas aulas de orações subordinadas, mas vamos ver em específico, né, de uma maneira bem rápida, no primeiro slide. Rápida porque não tem razão de demorar muito, né, além do que a gente já falou. E depois nós vamos ver as orações coordenadas, tá? Para a gente fechar toda essa questão de gramática no que diz respeito a sentido, né, dessas que caem mais nas provas. Tá bom, pessoal? Então, eu vou projetar aqui para vocês, para a gente conversar sobre, beleza? Deixa eu colocar aqui, calma aí. Eu vou no embalo das reduzidas primeiro, porque as reduzidas, elas estão na sequência das subordinadas, tá? Então, falar de oração reduzida é falar de oração subordinada. Então, vou começar com as reduzidas e aí depois eu trago o slide de orações coordenadas. Eu estou abrindo aqui o slide antes. Eu sempre deixo aberto, mas hoje, como eu estava fazendo outro de coordenada, eu acabei fechando os dois. Calma aí que está abrindo e aí eu projeto para vocês. Cachorro hoje está como? Eu tenho a impressão de que vocês escutam direitinho, porque é muito alto, não tem como não escutar. Deixa eu botar aqui. Está gravando já. Pronto. Vamos lá. Está aparecendo aí para vocês já? Sim. Beleza. Então, vamos lá, meus amores, olha só. Nas aulas de gramática, né, nas últimas 4 aulas, temos falado insistentemente das orações subordinadas, tá? Porque elas são importantes em vários níveis, né? No nível sintático, nas redações, no nível de interpretação de texto. E aí, com base nisso, a gente precisa sempre destacar aquilo dentro do conteúdo, aquilo que precisa ser destacado, né? Com coisa que vocês não têm de se preocupar muito, eu não fico batendo muito na tecla, não me estendo e tudo mais, tá? Mas no caso aqui das orações, isso é sempre muito importante. Então, nós estudamos todos os tipos de orações, né? Orações substantivas, orações adjetivas e orações adverbiais. Nós vimos que há várias maneiras delas se manifestarem, então, elas podem se iniciar com um conectivo ou elas podem vir sem esse conectivo. No caso que a gente estudou até hoje, a gente estava estudando sobre aquelas que vinham com conectivos. Então, olha só, as subordinadas substantivas começam com CSI, que é conjunção subordinativa integrante. As orações adjetivas começam com pronome relativo, né? E as orações adverbiais começam com conjunções subordinativas adverbiais, tá? Isso a gente viu. Mas quando a gente fala de oração, a gente pode falar de oração desenvolvida, que é o caso dessas orações que se iniciam com esses conectivos, ou a gente pode falar das orações reduzidas, que são orações que têm a mesma classificação, ou seja, também podem ser predicativas, também podem ser completivas nominais, também podem ser restritivas, adjetivas restritivas, também podem ser adverbiais, temporais e tudo mais, só que elas não são iniciadas por conjunções ou pronomes. Elas são iniciadas por uma das 3 formas nominais do verbo. Então, vamos relembrar quais formas nominais são essas. Relembrando aqui, nós temos o verbo no infinitivo, o verbo no gerúndio e verbo no particípio. Para mim, falar, na verdade, né, dessas reduzidas, significa falar de um conhecimento morfológico que você já tem. Então, para mim, você é obrigado a saber que quando eu falo de reduzida, eu falo de orações que são iniciadas por
verbo no infinitivo, verbo no gerúndio ou verbo no particípio. E o que é esse infinitivo, o que é esse gerúndio, o que é esse particípio, tá? Então, ó, o verbo no infinitivo, a gente costuma destacar como próprio nome do verbo, né? Então, por exemplo, correr, caminhar, falar, conversar. Esses nomes indicam o processo verbal propriamente dito. Então, esses nomes terminados em R, que é a marcação de infinitivo, são os verbos no infinitivo, tá? E eles são o nome do verbo. Por eles serem o nome do verbo, eles têm aí funções semelhantes às funções do substantivo, tá? Então, é importante a gente pensar nisso. O que é, então, o verbo no infinitivo? Vamos aqui editar. Olha só. Então, aqui, verbos no infinitivo. Inara, me dá um exemplo aí. Verbo no infinitivo, qualquer um. Dançar. Dançar. João, me dá um exemplo aí de verbo no infinitivo. Deixa eu botar aqui. Jogar. Jogar. Beleza. Arine, me dá um exemplo aí, por favor. Verbo no infinitivo. Comer. Muito bom, Karine. Exatamente. É o verbo que a gente mais tem praticado, no caso. Júlia, me dá só mais um, para a gente fechar isso aqui. Dormir. Dormir. Isso. O dia tá pedindo hoje, né, Ju? Friozinho, pá. E é que tá. Essa é a questão, né? Esse é o problema de dias frios. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui os infinitivos. Show de bola. Belezão. Agora, nós temos de lembrar também, né? Deixa eu colocar aqui em amarelinho. Nós temos de lembrar também dos verbos no gerúndio. O que significa aí o gerúndio para a gente? É aquela ação em progresso, em processo, em curso. É aquele tipo de forma que a gente evita na redação, justamente porque a nossa redação ela tem valor de verdade, então a gente não pode ficar botando processos que podem a qualquer momento mudar e aí perder o foco ali da nossa certeza, do valor de certeza do nosso texto, tá? Então, esses verbos, eles são aqueles que têm uma terminação específica, que é a terminação em NDO, tá? Tainá, me dá um exemplo de verbo no gerúndio? Pode ser com base nesses aqui em cima ou outros, tanto faz. Me fala aí para a gente colocar como exemplo. Verbo no gerúndio. Dançando. Dançando. O que mais? Caio, fala aí, eu digito, amor. Um verbo no gerúndio. Se ele tiver digitado, alguém lê para mim, só para não precisar sair? Jogando. Jogando, exatamente, ó. Comendo e dormindo, tá? Então, esses são, na verdade, os nossos verbos no gerúndio. Essa terminaçãozinha aqui, ó, NDO, NDO, NDO e NDO são nossas terminações no gerúndio. R, R, R. E R são nossas terminações no infinitivo. E, por último, o particípio, que indica uma ação já acabada, tá? Com uma função aí semelhante, né? Com papel semelhante ao papel dos adjetivos, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, como exemplo, né, pessoal? Deixa eu tirar esse negrito. Só marcar esse carinha aqui, em amarelinho. Ó, então a gente tem dançado, jogado, comido e dormido, tá? Veja que as terminações, pessoal, as terminações são as terminações ado ou ido, tá? Então, terminações em ado e ido são as terminações dos particípios regulares, tá?
É claro que há particípios que não seguem isso, infelizmente. São particípios irregulares, tipo o verbo fazer, né, que é feito. Então, a gente tem que ter cuidado para, na hora da frase, tentar identificar aí, tá, pessoal? Então, só relembrando, essa ideia toda aqui que a gente viu é, na verdade, a forma como a nossa oração vai iniciar, tá? Se a nossa oração se inicia no infinitivo, a gente sabe que vai aparecer ali um AR, um ER, um IR, tá? Se inicia no gerúndio, a gente sabe que vai iniciar com NDO, um verbo com NDO. E no particípio, ado ou ido. Aí nós partimos para as orações propriamente. Essas orações reduzidas, elas ocorrem quando não há elemento coesivo, tá? Então, por exemplo, não vai aparecer a CSI, não vai aparecer o pronome relativo e não vai aparecer a conjunção subordinativa adverbial. Aí você pensa assim, fudeu, já, deu merda, acabou a minha vida, porque eu olhava a CSI, eu olhava o pronome relativo e eu olhava a conjunção subordinativa adverbial e eu sabia, eu conseguia entender, eu conseguia substituir por isso, disso ou nisso, ou eu conseguia substituir por o qual, a qual, e eu era muito mais feliz na época em que tinha. Tá? Só que assim, pessoal, em tese, você continua podendo substituir, tá? Na verdade, só não está ali, mas você consegue substituir sim. Os 3 tipos de orações subordinadas, que são as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, elas podem aparecer sob forma de oração reduzida. Então, nós temos orações reduzidas que são subordinadas substantivas, que são subordinadas adjetivas, que são subordinadas adverbiais, tá? Aí eu coloquei uma informação aqui que é importante para você, porque nunca na sua vida você viu a Já falando que sempre acontece alguma coisa, tá? Então, é bom a gente ter aqui um pouco de atenção nessa ideia. Orações substantivas, que são aquelas que podem ser substituídas por isso, disso ou nisso, sempre aparecerão sob a forma de reduzida de infinitivo. Então, se você já identifica que uma oração é subordinada substantiva, só que ela está sem CSI, você já pensa assim, opa, eu lembro que a já falou na aula que as orações subordinadas substantivas sempre, quando reduzidas, serão reduzidas por infinitivo, tá? Então, já fica ligado nisso, tá bom? As orações subordinadas substantivas vão sempre aparecer, quando reduzidas, reduzidas de infinitivo. E as orações adjetivas e adverbiais precisam ser passadas para a sua forma desenvolvida para que o conectivo apareça e para que possamos classificar a oração com segurança. Isso significa que a gente vai dar de cara com um verbo ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio, e a gente vai precisar transformar aquela oração em oração desenvolvida. Lembrando, o que é uma oração desenvolvida? É uma oração que tem CSI, que tem pronome relativo, que tem conjunção subordinativa adverbial e tem o verbo conjugado. As orações que a gente está estudando aqui hoje são orações reduzidas, aquelas que não têm nenhum desses mecanismos, mas que nós vamos poder, de qualquer maneira, usar os macetes, tá? Então, relaxa com isso. Vou mostrar para você como é que faz, tá? Vamos pensar aqui no seguinte agora. Eu vou ter que sair aqui para dar uma editada. E aí eu quero que você pense o seguinte, olha só, presta atenção. Nós temos aqui exemplos, tá? Eu tô com o maior frio, aí eu começo a dar aula, eu fico morrendo de calor. Eu fico empolgada falando. Aí, olha só, presta atenção. Deixa eu ver como é que tá a minha cara aqui, gente. É o que tem para hoje. Então, vamos lá, olha só. Presta atenção. Aqui é o seguinte. Nós temos essas orações aqui, tá? São orações reduzidas. E, é claro, eu estou no mundo da subordinação, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai separar principal e subordinada. Principal e subordinada. Sempre, beleza? Vamos começar, então. Olha só. Vamos lá. Tainá, separa para mim essa primeira. Meu desejo era passar um mês fora do Brasil. Quem é a principal, quem é a subordinada?
Meu desejo era. Meu desejo era Principal. principal, então vou botar em amarelinho. E passar um mês fora do Brasil, consequentemente, é a subordinada. Beleza. Então, ó, vou colocar aqui turquesinha. Show. Então, amarelinho, principal, azul turquesa, subordinada. Beleza. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Estamos visualizando que a oração subordinada aqui, que é passar um mês fora do Brasil, ela está sendo iniciada por qual forma nominal? Gerúndio, infinitivo ou particípio? Fala aí para mim. Infinitivo. Infinitivo, né? Beleza. Então, ela está sendo reduzida de infinitivo. Já sei. Já sei que é reduzida de infinitivo. Então, nas minhas opções lá na prova, eu já vou procurar opções que digam reduzida de infinitivo. Ah, já, mas como que é isso? Olha só, pessoal, diferente da oração desenvolvida, que a gente não escreve que é oração subordinada desenvolvida, não. A gente não faz isso. Mas nas reduzidas, a gente é obrigado a falar. Então, nas reduzidas, primeiro a gente fala quem é. Então, primeiro a gente fala oração subordinada substantiva, objetiva direta, oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adjetiva explicativa. Aí depois a gente fala reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Tá, pessoal? Então, aqui no caso, olha só, se a gente aplica o macete aqui, né? Meu desejo era passar um mês fora. Se a gente nessa oração aqui, se a gente aplica o macete, qual vai ser o macete, pessoal? Meu desejo era o qual, meu desejo era isso, ou tem alguma noção aí além daquilo que a gente está vendo para a gente pensar que é uma adverbial? Qual vocês acham que é a aplicação do macete aqui? Meu desejo era o qual? Meu desejo era isso? Ou meu desejo era, sei lá, uma condição, um tempo, um modo? O que vocês acham? Isso. Isso, exatamente. Deixa eu tirar aqui. Então, ó, vou botar aqui para eu poder ver os dois. Então, ó, meu desejo era isso. Muito bom. Se a gente já sabe que a gente usou isso, é porque a gente está falando de que tipo de oração? Pessoal, oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva ou oração subordinada adverbial? Fala para mim. Substantivo. Substantiva. Beleza. Então, ó, a gente já sabe que é substantiva. Aí, na nossa cabeça, quando a gente pensa que uma oração é substantiva, é porque a gente tem uma oração que está desempenhando uma função sintática em relação à oração principal. Na nossa cabeça, nós já temos o espectro de classificação. Se é subordinada substantiva, ela tem que ser ou subjetiva com função de sujeito, ou objetiva direta com função de objeto direto, ou objetiva indireta com função de objeto indireto, ou predicativa com função de predicativo do sujeito, ou completiva nominal com função de complemento nominal, ou apositiva com função de aposto. Ok? Então, o que vocês acham que essa oração é? Olhando aqui para o macete, como vocês classificariam essa oração aqui? Meu desejo era isso. Quem é o isso dentro dessa oração? O que vocês acham?
Gente, joga no chat. Vai falando aí, o que vocês acham? Vocês acham que o isso é sujeito, que é predicativo, que é OD, OI, que é complemento nominal ou que é aposto? Ó, João, Karine, pessoal da Unigran Rio, joguem. Essa semana é a semana de vocês. Vamos embora. Júlia falou complemento nominal. Inara falou predicativo. Karine perguntou predicativo. João, joga aí, João, no chat. O que você acha? Isso aqui, essa oração, passar um mês fora do Brasil. O que você acha que é? Qual função sintática você acha que é? João falou que acha que é predicativo também. Exatamente, pessoal. É predicativo mesmo. Por quê? Temos um verbo de ligação, ó, verbo ser no passado. Isso tem a ver com o meu desejo, né? O que é o meu desejo? Isso o quê? Ó, passar um mês fora do Brasil. Então, temos o sujeito meu desejo, temos o verbo de ligação, verbo ser no passado, e temos o isso, que é a oração inteira azulzinha. Aí, como que a gente faz? A gente faz assim, ó. Oração porque tem verbo, ok? Substantiva porque desempenha o papel de substantivo. Deixa antes eu botar aqui subordinada, né? Porque a gente sabe que depende de outra para existir. Então, oração porque tem verbo, subordinada porque depende da principal, substantiva porque desempenha o papel de substantivo. Aí, qual é o nome? Quem exerce função de predicativo do sujeito, a gente chama de predicativa, ok? E aí, qual é o esquema, pessoal? A gente precisa agora, como a gente está estudando a reduzida, a gente precisa chamar de reduzida de alguma coisa, tá? Então, é reduzida de quê? Se a gente já percebeu que é reduzida porque ela não apresenta a CSI, mas ela começa com o verbo no infinitivo, então a gente precisa dizer que ela é reduzida de infinitivo. Tá, pessoal? Então, a classificação da nossa oração ficou essa aqui, tá? Oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Caraca, já, isso é maior nome de estrada, sim. Fica um nome enorme, tá? Só que, ó, tô nem aí. E a prova também não tá nem aí. O importante é você saber que o que acrescentou, na verdade, era que aqui não vai aparecer a CSI, mas vai aparecer um verbo no infinitivo, tá? Então, beleza. É só a gente, no final, colocar reduzida de infinitivo, tá? Vamos lá, pessoal. Essa 2 aqui agora. Ivan tinha interesse em ser contratado. Vou chamar alguém, tá? A Júlia vai falar essa aqui para mim. Ivan tinha interesse em ser contratado. Ju, eu quero que você separe a principal e que você separe a subordinada, por favor, vai lá. Ivan tinha interesse. Ivan tinha interesse é o quê? É a amarelinha ou é a azul? É amarela. Amarela, beleza. Porque é a principal, né? Uhum. Em ser contratado, subordinada, né? Azulzinho, beleza. Tá. Agora, quando a gente fala Ivan tinha interesse em ser contratado, a gente vai falar Ivan tinha interesse no qual, Ivan tinha interesse nisso, ou a gente vai perceber algum outro sentido? O que você acha, Ju? Nisso. Nisso, né? Então, vamos lá, ó. Ivan tinha interesse nisso. Perfeito. Aí, se a gente já viu que Ivan tinha interesse nisso, se a gente usou um macete aqui que a gente já conhece, é porque a gente está falando de quem? A gente está falando de uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende de outra para existir, substantiva, porque a gente viu a função ali do substantivo, com o macete isso, disso ou nisso,
Mas agora nós precisamos entender qual é a função sintática dessa azulzinha com relação à oração principal. Ju, o que você acha? Esse nisso aí desempenha papel sintático, função sintática de quê em relação à oração Ivan tinha interesse? O que você acha? E, ó, pensamos em substantivo, então estamos pensando em 6 possibilidades, né? Sujeito, predicativo, OD, OI, complemento nominal ou aposto. Tá. Eu já sou muito ruim nisso. Não, amor, vai. Primeiro você tem que olhar... Isso, completiva nominal, muito bem. Por quê? Porque interesse é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato que precisa ter um complemento, né? Eu não posso chegar e falar assim, Ju, eu tenho interesse, e ir embora. Que você vai chegar na hora e falar assim, já, tudo bem, mas você tem interesse em quê? Eu preciso te dizer, é um substantivo que precisa de complementação, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma completiva nominal, só que aí, o que acontece, Ju? Como a gente tem aqui um verbo, olha só, que está no infinitivo, a gente... Caralho, o que eu fiz? Merda. Pronto, agora voltei. Ó, como a gente tem um verbo aqui no infinitivo, a gente não está diante de uma oração desenvolvida normal, cuja nomenclatura pararia aí no completiva nominal. Agora a gente precisa dizer do que é reduzida. E aí, como que fica, Ju? Reduzida de infinitivo, né? Isso, reduzida de infinitivo. Obrigada, Ju. Valeu. Então, ficou assim, ó. Reduzida de infinitivo. Ficou oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo, porque ela começa com o infinitivo aqui, tá? Show de bola. Vamos lá. Agora, nós precisamos separar essa outra, que era 3, né? Mas vocês estão vendo que, à medida que eu vou completando embaixo, ela vai entendendo, né? O sistema aqui é burro e vai entendendo que eu estou falando de uma em uma. Mas vou deixar assim, porque o importante é a fluência aqui da situação. Vamos lá. Havia muitas pessoas trabalhando no campo. Vamos lá. Inara, vamos separar essas orações aí. Havia muitas pessoas trabalhando no campo. Aí você fala assim, já, tô meio insegura para separar. Não fique. Se você não tem CSI, se você não tem pronome relativo ou se você não tem conjunção subordinativa adverbial, procure a forma nominal para separar. Quem se iniciar com uma das 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, vai ser a subordinada. A outra vai ser a principal. Beleza? Então, vamos lá, Inara. Separa aí as orações para mim. Havia muitas pessoas trabalhando no campo. Havia muitas pessoas, a principal. Havia muitas pessoas, principal, então amarelo. E trabalhando no campo, a subordinada. Trabalhando no campo, a subordinada, então é a nossa azulzinha aqui. Beleza. Show de bola. Havia muitas pessoas trabalhando no campo. Temos que analisar a azul. Ok? Beleza. Vamos falar. Havia muitas pessoas isso. Havia muitas pessoas as quais. Ou vamos pensar em uma outra situação de sentido. Inara, o que você acha? Lembrem-se. As quais? Muito bem. Lembrem-se que aqui em cima, veja bem, eu falei para vocês o seguinte, ó, se a Inara já desconfia que é as quais, é porque ela está chamando essa oração de adjetiva, concorda? Então, ó, ela está falando assim, havia muitas pessoas as quais trabalham no campo, né? Então, se nós temos essa construção com as quais,
nós estamos diante de um outro macete, né? Então, o que a gente estava fazendo até agora, que era isso, disso ou nisso, isso ficou para trás, morreu. Agora aqui a gente está olhando uma outra situação. Que outra situação é? A situação em que nós temos uma oração que está aparecendo com uma forma nominal aí, trabalhando, mas que nós podemos e devemos passar para a forma desenvolvida. Então, ficaria assim, Nara, olha só. Ficaria assim, havia muitas pessoas as quais trabalhavam no campo, tá? Então, a gente tem essa composição aqui. Já estamos trazendo, ó, deixa eu colocar aqui. Já vou destacar esse as quais. Esse as quais diz muito para mim. Esse as quais já diz que é uma oração subordinada, adjetiva, até porque, pessoal, até porque pessoas que trabalham são pessoas o quê? Diz aí o adjetivo para mim. Fala, fala. Trabalhadores. Exatamente. Então, a gente está qualificando essas pessoas. Beleza, show de bola. Agora eu pergunto, essa oração subordinada adjetiva, ela é restritiva ou ela é explicativa? O que vocês acham? Digitem aí no chat. Restritiva? Ou digam aí. A Inara falou que é restritiva. Alguém discorda? Me expliquem no chat por que a Inara está certa. Ela diz que é restritiva, né? Expliquem no chat por que a Inara está certa. Por que não é explicativa e sim restritiva, pessoal? Qual é a característica de uma e de outra? Digita no chat para mim. Ela disse que é restritiva. A Karine falou, porque restringe a quantidade de pessoas que trabalham no campo. Karine, pensa no aspecto estrutural da frase mesmo. A Júlia fala, não é separada por vírgula da oração principal, e a Tainá diz, não está entre vírgulas. Exatamente. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela não se separa por vírgula. A explicativa, sim. Tá bom? Mas, pessoal, isso aqui não é uma vida normal na qual a gente para por aqui. A gente precisa agora dizer, Inara, do que ela é reduzida. Aí me diz aí, ela é reduzida de quê? Gerúndio. Gerúndio, exatamente. Porque é iniciada aqui, ó, por um verbo no gerúndio, com esse NDO se mostrando aqui pra gente, tá? Beleza? Então, ó, a gente faz o caminho direitinho para a gente poder chegar lá, tá bom? Então, ó, vamos para essa outra aqui, ó. Terminado o baile, todos foram embora. Então, terminado o baile, todos foram embora. Pessoal, Karine, vamos lá, Karine. Vou pegar você para fazer essa... Terminado o baile, todos foram embora. Separa para mim quem é a principal e quem é a subordinada, por favor. Todos foram embora é a principal. Todos foram embora, é a principal, amarela, né? Beleza. E terminado o baile é a azulzinha. Aí, o que a gente já vê aqui, Karine? Olha só como tu tem que ser safa. A gente já vê uma constituição diferente, porque todas as outras que a gente viu iniciavam com a principal e depois vinham com a subordinada.
essa aqui já inverteu. Isso já tem que trazer uma desconfiança para a gente. Que desconfiança? De que essa oração aqui não é uma oração substantiva, não é uma oração adjetiva, mas sim uma oração adverbial. Tá bom, Karine? Sim. Então, vamos lá, beleza. Começa a oração com a subordinada e depois a principal aparece. Beleza. Agora, vamos lá, gente. Isso, todos foram embora. O qual, todos foram embora. Ou essa oração aí é uma que eu consigo pegar o sentido dela? O que vocês acham? Não só, Karine, não responde, tá? Pessoal, coloca aí no chat, por favor. A gente pode usar macete de isso ou a qual aqui dentro dessa oração, terminado o baile, todos foram embora? A gente tem condição de aplicar o isso, disso ou nisso, ou o qual, a qual, nesse tipo de composição? Digita aí no chat para mim. Sim ou não? João, Caio, vai botando aí, pessoal. Ju. A gente não tem condição. A gente não tem condição. Exatamente. A gente não consegue, tá? Aqui a gente não consegue. A gente olha e pensa assim, porra, é algum sentido. Então, vamos tentar pensar. A gente já identificou que a gente não tem aqui uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva. Então, a gente tem uma oração subordinada adverbial. Eu vou jogar aqui, hein? Não tem macete nesse caso. Aqui não tem parênteses, porque não tem macete. Mas se eu sei que eu não posso usar o isso, e se eu sei que eu não posso usar o a qual, ou da qual, enfim, eu já sei que eu estou falando de uma adverbial. As adverbiais são as mais difíceis, porque você precisa lembrar daquela expressão que a Jajá está digitando aqui, que é... Calma aí que eu digitei no lugar errado, não era para ter digitado aqui, era para ter digitado aqui. Então, ó, 6C1 PFP. Isso a gente tem que lembrar, porque a gente está diante de uma adverbial. Então, beleza, vamos voltar lá. Ó, terminado o baile, todos foram embora. Ok. Como que a gente vai fazer, então, já que a gente sabe que essa oração é uma oração subordinada adverbial? Me diga, Karine. Como que a gente pode abrir? Porque, veja bem, a gente está aqui com terminado. A gente tem aqui um particípio. Particípio começa com ado ou com ido. Então, a gente tem aqui uma reduzida de particípio. Mas precisamos tentar entender qual é o sentido dela. Qual você acha que é o sentido, Karine? Como que a gente poderia abrir essa oração? Quer dizer, conjugar o verbo e botar uma conjunção ali. Como é que a gente faria? Eu botaria quando terminou o baile, todos foram embora. Perfeito. Então, ó, quando terminou. Aqui, isso já me diz muita coisa, porque ela botou um quando. E o quando tem uma ideia de tempo. Então, veja bem, ajudou muito, porque aqui, ó, eu chamo de oração porque tem verbo, eu chamo de subordinada porque sozinha ela não tem sentido nenhum. Você pode chegar assim, terminar do baile e ir embora? Não, não pode, tá? Substantiva não é, adjetiva não é adverbial. Então, oração subordinada adverbial. A gente viu que é o tempo, a ideia, então é temporal, ok? Então, oração porque tem verbo, subordinada porque depende de outra, adverbial porque traz uma circunstância, e tempo, que é a circunstância propriamente. Mas aí, Karine, como que a gente coloca? Se ela é reduzida, a gente tem que dizer do que é reduzida. Aí fica como? Reduzida de particípio. Reduzida de particípio. Exatamente. Então, ó. Reduzida de particípio. E aí, a gente fecha
o raciocínio. Repara que ela é separada por vírgula, tá vendo? Ela tem todo aquele remeleixo da oração adverbial. As orações adverbiais, tirando as consecutivas e as comparativas, todas elas, todo o resto é separado por vírgula. Então, a gente tem que tentar pensar nisso também. Pô, viu uma vírgula ali, tá com uma circunstância acoplada? Então, já sabe que é adverbial. Vamos lá, pessoal. Terminando o trabalho, poderão descansar. Vamos lá, João. Faz essa aqui para mim, amor. Qual é a principal? Qual é a subordinada? Terminando o trabalho. É qual? Amarelo ou azul? Azul. Azul, né? E poderão descansar, amarelinha, que é a principal. Aí a gente já tem uma puta desconfiança de que, porra, já começou com a subordinada? Então é muito provável que seja adverbial. Vamos tentar aplicar o macete. Poderão descansar o qual? É possível? Não. Poderão descansar isso? Não é possível. Então, se não é possível o macete do isso, nem no macete do qual e derivados, já sabemos que a gente pode colocar que é uma oração subordinada adverbial. Mas vamos esperar. Vamos esperar. Esse terminando o trabalho, poderão descansar. João, como que eu poderia traduzir esse terminando o trabalho? Poderão descansar. Usando uma conjunção, na verdade, e analisando a frase, porque olha só, nós temos duas frases aí. Terminando o trabalho, poderão descansar. A pergunta é, João, os caras poderão descansar de qualquer maneira? Não, com uma condição, né? Com uma condição. E qual é a condição? Terminar o trabalho. Então, a gente precisa, se a gente já viu condição nessa ideia, a gente já pode pensar numa adverbial condicional, tá? Ah, já, mas o que me garante que é uma condicional? A oração principal tem um verbo no futuro, né? Então, a gente também tem justamente aí uma possibilidade, tá? Então, terminando o trabalho, eu posso interpretar assim, ó. Caso terminem o trabalho, poderão descansar. Ok? Eu botei o caso aqui. O caso é a mesma coisa do desde que, é a mesma coisa do se. Todos eles trazem condição, tá? Então, João, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma oração, porque tem verbo. A gente tem uma subordinada, porque a gente precisa de outra. A gente não pode falar terminando o trabalho. Tchau. A gente não pode fazer isso. A gente precisa de uma outra estrutura. Então, a gente já sabe que é subordinada. Se a gente não consegue aplicar macete de isso, disso, nisso, ou a qual e derivados, a gente já sabe que é adverbial. E, além de não poder aplicar macete, a gente conseguiu perceber uma semântica de condição. Então, a gente chama de condicional, tá? Só que o que acontece? Eu não posso parar por aqui. Eu preciso dizer, visto que ela é uma reduzida, eu preciso dizer do que ela é reduzida. Aí fala para mim, João, como é que fica essa classificação aí? Ela é reduzida de quê? Gerúndio. Exatamente. Obrigada, amor. Então, ó, reduzida de gerúndio. Beleza? A gente fez, então, esse palavrão aqui, ó. Oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio. Porque a terminação aqui é NDO. Tá? Pessoal, a última agora. O síndico, por estar cansado, pediu o término da reunião. E aí, gente? Vou deixar essa aberta para todo mundo. Pode colocar no chat se quiser, tá? Calma aí que eu tirei.
O síndico, por estar cansado, pediu o término da reunião. Pessoal, qual é a principal e qual é a subordinada? Digita aí ou fala comigo. O síndico pediu o término da reunião é a principal, disse Tainá. Então, ó, o síndico pediu o término da reunião. Tanto ela é principal, né, gente? A gente consegue ver muito bem a principal, porque a principal, normalmente, ela tem uma pegada mais de independência, né? Ela, tipo, o síndico pediu o término da reunião, você entende de boa. Você pode falar assim, bom dia, pessoal, o síndico pediu o término da reunião. É uma ideia completa. Você não vai ficar devendo nada, nem precisando de uma outra oração. Então, por estar cansado, a gente tem aqui uma oração subordinada. Agora, vamos pensar nessa oração aqui. A gente precisa pensar se a gente pode aplicar macetes. O síndico, por estar cansado, pediu o término da reunião. A gente pode falar o síndico isso? A gente pode falar o síndico, o qual estar cansado, pediu o término da reunião? Ou a gente percebe aqui uma relação entre essas orações? Uma relação de sentido. Digitem aí para mim no chat o que vocês fariam. Vocês estão lá numa prova. Como que vocês classificariam essa oração? Essa oração é uma oração subordinada substantiva, essa em azul, né? É uma oração subordinada adverbial ou é uma oração subordinada adjetiva? Digita para mim no chat o que vocês colocariam. Qual tipo de oração subordinada é ela? É substantiva, é adverbial ou é adjetiva? Pensem aí, vou dar 1 minuto para vocês. A Inara falou adverbial. João, Karine, Tainá, Caio. Digitem aí para mim. Inara falou adverbial, Karine falou. Oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. João falou adverbial. Tainá, como é que você classifica isso aí? Ju, Tainá. Quem mais está aqui? Ju e Tainá. Caio caiu. Vamos lá. Tainá falou adverbial. Ju, o que você acha? Adverbial também, né? A gente tem uma puta desconfiança. Por que também a gente tem uma desconfiança? Porque ela tá no meio, né? Normalmente, a gente, para poder botar no meio, é que a gente pode deslocar, né? Às vezes a gente pode deslocar. Por estar cansado, o síndico pediu o término da reunião. Se fosse uma que tivesse no meio como adjetiva explicativa, quando a gente deslocasse ia dar merda. Essa não deu, a gente pode deslocar. Então, por estar cansado, o síndico pediu o término. Show, é adverbial. Aí, a Karine já deu o gabarito. Ela já deu o gabarito. Ela falou que é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de... Uma coisa que é reduzida de... Tá, Karine? A regência aí da preposição. Então, ó, ela falou que é reduzida de particípio, tá? E vocês concordam que é reduzida de particípio?
Vocês acham que é reduzida de particípio? Ou é reduzida de infinitivo? Eu achava que era infinitivo. Exatamente, é de infinitivo. Porque, ó, você tem aqui a por estar. Olha esse cara aqui, ó. Tá? A Karine foi logo para a última palavra. Ela foi logo para o adjetivo. Ela pulou ali o verbo, tá? Mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá, olha só. Vamos fazer o seguinte. Para a gente seguir um padrão aqui, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa transformar, Karine, essa oração por estar cansado em uma oração com uma conjunção causal. Alguém pode ajudar a Karine a pensar numa conjunção causal? Vamos transformar essa frase para uma frase desenvolvida, para a gente poder visualizar? Me digam aí conjunções causais ou locuções conjuntivas causais para a gente usar aqui. Digita aí para mim. Digitem 3, 4 opções de causal. Um de cada. Vai jogando aí no chat. Cada um digita uma. Quais são as conjunções causais ou locuções conjuntivas causais que podemos usar ali? Já que a gente já percebeu que a relação é causa, né? Bota aí para mim. Visto que, beleza. Qual outra? Já que, muito bem. Qual outra? Como, porque, uma vez que. Então, show de bola. Então, olha só, vou botar assim, ó. Vou manter a ordem, tá? O síndico, visto que estava cansado, vírgula, pediu o término da reunião. Show de bola. Aí nós temos aqui, ó, essa estrutura visto que é uma locução conjuntiva causal. Então, vamos ter a classificação oração, porque tem verbo. Subordinada, porque sozinha não faz sentido, precisa de outra. Adverbial, porque traz uma circunstância. Que circunstância? De causa, então é causal. Ela está sob a forma reduzida, então precisamos escrever reduzida de, no caso aqui, infinitivo. Infinitivo. Beleza, então. A gente conseguiu visualizar que quando a gente tem uma oração reduzida, principalmente uma adverbial ou adjetiva, a gente precisa transformar essas paradas, contando com os macetes que a gente já tem, tá? E eu até anotei isso aqui, eu botei para você, ó. As orações adjetivas e adverbiais precisam ser passadas para a sua forma desenvolvida. A forma desenvolvida é aquela que tem a conjunção ou o pronome relativo mais o verbo conjugado. Então, se a gente fizer essa bagunça, né, a gente sempre vai conseguir classificar de uma maneira bacana. E aí, agora, né, especialmente para o pessoal que faz redação do Enem, redação da UERJ, a gente enxerga, né, e isso aqui também pode ser uma questão de interpretação, né? É importante que a gente visualize isso. A gente sempre pode olhar a oração reduzida como um mecanismo de concisão, tá? Então, eu torno o meu texto mais conciso a partir do momento em que eu evito usar e gastar, na verdade, conectivos. Então, por exemplo, para o pessoal do Enem, eu estou falando de competência 4. Na competência 4, a gente tem ali repetição de elementos coesivos. Isso significa que se o cara percebe que você repete o que você usou 10 Qs durante sua redação inteira, ele já vai contar como um ponto aí a menos para você. Então, eu botei aqui o seguinte: o emprego de orações reduzidas nos textos dissertativos, no lugar das desenvolvidas, é um importante recurso para dar concisão a um texto.
pois, recorrendo às orações reduzidas, nós evitamos o excesso de conectivos. Quais conectivos? Conjunções e pronomes relativos. E aí eu digo para você, nós usamos todas as orações, todos os tipos, nós usamos muito nas redações que produzimos para o UERJ e para o Enem, tá? Vez ou outra estamos usando adverbiais, temporais, causais, condicionais. Uma vez ou outra estamos usando subjetivas, predicativas, adjetivas restritivas, adjetivas explicativas, usamos todas. E aí a ideia é o seguinte, você precisa solucionar essa repetição de palavras usando estruturas reduzidas aqui. Nós temos aqui um trecho. Quando terminou a palestra, o orador comentou que respondera com clareza a todas as perguntas que os ouvintes fizeram, porque se preparara muito bem para o evento que todos aguardavam. Isso aqui foi uma proposta de redação lá da FUVEST, com um tema, e aí eu tirei esse trecho para ilustrar para vocês, tá? Então, isso aqui fazia parte de uma introdução, em que a pessoa queria apresentar o cenário para defender que a preparação que você faz com o seu conteúdo, né, com dos seus professores para você, sua preparação de vida permite que você possa ser claro no momento de exposição ao público. E aí ele começou com esse trechinho para ilustrar. Bom, a pergunta é, como que você solucionaria essa repetição de palavras usando as orações reduzidas? Diga para mim, como que você solucionaria? Qual seria a solução? Detalhe, ó, uma coisa. Vocês precisam deixar... É claro que assim, nós temos 5. O bacana é que vocês tirem as que são iguais, tá? A gente pode deixar uma só. Então, por exemplo, vocês têm que fazer essa seleção, aqui, de modo que vocês escolham tirar uma. Tirar, 4 e deixar uma, pelo menos. Então, pode ficar o porquê, né? E o resto tudo você transforma. Pode ficar o quando e todo o resto você transforma. Sei lá, eu vou até deixar isso aqui para casa, tá? Porque eu vou ter que dar outra aula de gramática essa semana mesmo, vou ter que pegar um trechinho. Na verdade, são 2h10. Eu posso até já terminar essa e já começar a oração coordenada, que eu prefiro fazer isso, porque aí eu não tenho que dar uma outra aula. Pode ser. Então, vou deixar isso aqui para casa. Esse slide de reduzida era só isso que eu queria apresentar. Mas esse trechinho aqui, ó, vou marcar ele aqui para você. Esse trecho eu quero que vocês transformem. Vocês entenderam a proposta? A ideia é deixar apenas, por exemplo, ó, o porquê. Deixem apenas o porquê e transformem todas essas orações aqui, iniciadas com que e quando, em orações reduzidas. Isso é um exercício para a redação, porque a redação ela fica mais concisa e menos repetitiva com esses conteúdos. Isso aqui vai ficar para casa, tá, pessoal? Eu vou salvar isso aqui, daqui a pouco eu posto lá na plataforma. E aí agora eu já começo a falar da outra oração para a gente terminar essa matéria de gramática, tá? A outra é bem tranquila também, oração coordenada. Nós já estudamos, quando a gente estudou conjunção lá atrás, mas de qualquer maneira já vou aproveitar e apresentar para vocês. E essas aqui, né, essas frasezinhas eu vou deixar para casa, para que a gente converse aí, até pelo chat mesmo ali do WhatsApp. Depois eu jogo o gabarito para vocês, né, de um tipo, né, de opção para vocês tirarem aquilo, tá? Porque isso é mais uma coisa mesmo de exercitar para o pessoal da redação. Eu vou agora abrir o slide de oração coordenada, que também é um slide pequeno, mas só para a gente poder aí já dar um passo à frente com essa questão, tá? Eu posso até, de repente, pegar um tempo de uma outra aula, mas
enfim, eu prefiro já aproveitar que eu tenho 20 minutos. 20 minutos, para mim, é tempo para cacete, para poder apresentar já a vocês. Então, olha só. O que estudávamos até agora era uma realidade. A realidade de dependência de uma oração com outra. Agora isso morreu. Acabou. Estamos agora em outro mundo. O mundo das orações coordenadas. Tá bom? Então, as orações coordenadas, elas se opõem às orações subordinadas. O mundo da subordinação, cara, ficou para trás. Agora você vai aprender o mundo em que as orações se bastam sozinhas. Mas o fato de elas se bastarem sozinhas não significa que você não tenha também de observar relações de sentido entre elas. Então, dá uma olhada no que eu montei aqui para você. Olha só. Orações coordenadas são aquelas que, no período, não exercem função sintática umas em relação às outras. São, portanto, orações sintaticamente independentes, ou seja, não dependem umas das outras, embora ligadas por sentido. Então, elas são ligadas por algum sentido e são ligadas por elementos gramaticais. Que elementos gramaticais são esses? Conjunções, tá? Só que nas orações coordenadas, nós vamos olhar as conjunções coordenativas, ok? Aquelas semânticas das subordinadas ficaram para trás. Agora nós vamos olhar outras semânticas. E essas semânticas não se batem. Não se batem. Nós já estudamos isso em morfologia. Mas aqui a gente vai estudar no espectro da oração, tá? E aí, qual é o esquema, pessoal? As orações coordenadas, elas podem ou não estar relacionadas por essas conjunções. As provas colocam as orações que estão relacionadas por conjunções, tá? Mas pode ser que tenha aí uma prova que coloque uma oração coordenada que não tem conjunção também. Aí você precisa saber o nome dela, tá? Então, veja bem. Quando essas orações não vêm introduzidas por conjunção, isto é, quando elas estão simplesmente justapostas, colocadas ali uma ao lado da outra, sem conexão, nós vamos chamar essas orações de coordenadas assindéticas. A, prefixo de negação, síndeto é uma palavra que vem do grego união, tá? Laço. Então, a assindética não tem laço, não tem conexão. Agora, quando elas vêm iniciadas por conjunção, elas são sindéticas. E aí a gente precisa saber, elas são sindéticas, elas têm sentido. Quais são os sentidos? Aí é que a gente lembra daquele macete que eu falei na aula passada, na aula de morfologia, lá atrás. Eu não sei se você lembra, mas é ECA 3. Quem é ECA 3, pessoal? ECA 3 são as possibilidades de sentido das conjunções coordenativas, logo das orações coordenadas. 6C, 1TFP, são as possibilidades de sentido das conjunções, porém das orações subordinadas. Então, de um lado está a ECA 3, representando as coordenadas, de outro está 6C, 1TFP, representando as orações subordinadas. Pessoal, eu vou parar tudo aqui, eu preciso olhar para você. Isso está entendido? Sim ou não? Fala comigo agora. ECA 3, mundo das coordenadas. 6C, 1TFP, mundo das subordinadas. E esses sentidos, eles não se repetem. Isso está entendido? Sim ou não? Beleza. Isso tem que estar entendido, tá, pessoal? Isso tem que estar entendido. Porque senão você vai olhar para uma e pensar assim, ah, essa aqui é aquela. Não.
Você viu que a oração é independente? Você já sabe que só pode ser ECA 3. Você viu que a oração é dependente, ou seja, que é subordinada, só pode ser C1 TFP. Mais nada, tá bom? Vou voltar lá. Nós temos aqui possibilidades que são esses ECA 3. Quem são esses ECA 3? São as explicativas, as conclusivas. E esse A3 é de quê? São essas aqui, ó. Aditivas, alternativas e adversativas, ó. ECA 3, que a Jajá está defendendo, falando toda hora, é o macete para você gravar. Se são coordenadas, são ECA 3. A minha resposta só pode estar dentro de ECA 3. Agora, se são subordinadas, minha resposta está dentro de 6C, 1 TFP. Tá bom, galera? Então, olha só. O que acontece aqui, pessoal? Aqui, nas orações coordenadas, nós não vamos ter oração principal. Não vamos ter. Isso é muito importante que eu estou falando agora. Nas orações coordenadas, nós teremos oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Então, nós teremos OCA, oração coordenada assindética, que é aquela que não tem conjunção, e nós teremos oração coordenada sindética, que é a que tem conjunção. Então, olha para mim, que eu vou separar aqui direitinho. Inclusive, eu vou mudar a cor, porque como a gente está num aspecto muito visual, a gente cria uma identidade com as cores, né? Então, aqui eu não vou usar nem amarelo, nem azul, tá bom? Porque esse mundo é o mundo da subordinada. Eu quero meio que trazer outras possibilidades aqui para vocês. Então, vamos lá, ó. Gabriel estuda. Isso não tem conjunção. Logo, isso é a oração coordenada assindética. E trabalha significa que Gabriel trabalha. Só que essa oração está começando com o E. Então, essa oração aqui é uma coordenada sindética, porque ela tem o síndeto, que é a conexão, a conjunção. Então, vou colocar aqui em uma outra cor. Os jovens querem ser fiéis. Essa oração não tem conjunção. Vou botar de verde, porque ela é a oração coordenada assindética. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar todas as assindéticas para vocês em verde, e depois eu marco todas em lilás, tá bom? Então, olha só. Pedro estuda, não tem conjunção, é verde. Essa aqui, ela tem conjunção, mas ela segue um outro padrão, eu vou dizer para você daqui a pouco. Não saiu cedo, não tem conjunção, então é a OCA. O regulamento foi descumprido, não tem conjunção, então é a OCA. OCA é a oração coordenada assindética, ou seja, aquela que não tem conjunção. Venha imediatamente é a oração assindética e compre um presente é a oração assindética. Então, essas verdes aqui são as orações que não têm conjunção. Tudo bem? Agora, aquelas iniciadas por conjunção, nós vamos marcar de rosa. Então, vou aqui, ó. Rosinha. Rosinha. Cadê a Sara, hein, pessoal? Rosinha. Rosinha. Sara entrou hoje? Rosa. Vocês me ouvem? Que susto. Cadê a Sara?
Não Eu sei, nem não. reparei se eu não tô. Não apareceu hoje, não? Vocês não viram? Ela entrou nas 2 aulas. Fugiu da minha aula, então, né, safada? Deixa ela comigo. Ela nunca foge, tadinha. Deve ter acontecido alguma coisa, óbvio. Então, olha só, presta Mas ela atenção. ficou quietinha em todas as aulas Ficou também. quietinha, é. Tem dia que a gente não está muito bem, né, pessoal? Tem que respeitar, nós somos seres humanos. Vamos lá, ó. Então, essas aqui, em rosa, são as que a gente chama de oração coordenada sindética, pois tem conjunção. Essas verdes são as que não têm conjunção, tá? Então, veja bem, só para te situar, quando a gente está nessa estrutura de oração coordenada, em que uma não depende da outra, e quando eu falo não depende, pessoal, eu estou falando de uma não dependência, é claro que não no nível 100%, porque você deve ter reparado que algumas aí pedem termos da oração anterior. Mas quando a gente consegue fazer um equilíbrio na nossa mente de entender o que é a coordenada e que ela é independente, mas independente assim, 90%, nem todas são independentes 100%, mas que a gente enquadra numa ideia de que uma oração não depende da outra, quando a gente consegue perceber isso, a gente também consegue visualizar que as orações coordenadas, elas são sempre iniciadas pelas assindéticas. Então, primeiro sempre vai vir a verdinha e depois vai vir a rosinha. As provas vão marcar para a gente a rosinha para a gente identificar. Sempre. Porque é ela que carrega o sentido. Então, aqui eu vou destacar o que a prova destacaria. Tudo bem? Eu vou destacar o que a prova destacaria. E eu quero que você pense comigo. No espectro ECA 3, quais seriam as classificações dessas orações, pessoal? Quais seriam os valores semânticos dessas orações? Esse é o ponto, hein? Deixa eu ver se essa fonte aqui ficando preta. Oh, nossa, muito melhor. Pessoal, Gabriel estuda, Gabriel trabalha. 2 orações independentes. Esse E aqui, quero o chat, hein? Vou lá para o chat. Esse E aqui desempenha qual relação de sentido? Escreve para mim no chat, por favor. Gabriel estuda e Gabriel trabalha. Esse E traz ideia de quê? Digita para mim, rapidinho, vai, para a gente não passar muito tempo de aula. João falou aditivo, exatamente. Porque o Gabriel estuda, ou seja, ele faz uma coisa, mas o Gabriel também faz outra, ele faz 2 coisas, tá bom? Então, se ele faz 2 coisas, nós estamos adicionando. Então, vou colocar aqui, ó, oração coordenada sindética aditiva. Beleza? Vou botar dessa forma aqui, não vou escrever tudão, não, porque a gente não tem esse tempo. Mas, óbvio que eu vou voltar, gente. Eu vou ter que voltar nisso aqui, porque eu não vou jogar o negócio para você. Não vou fazer isso, mas eu queria pelo menos iniciar. Os jovens querem ser fiéis, vírgula, e não o são. Ou seja, eles não são fiéis. Gente, que ideia é essa? Porque as pessoas, isso me irrita muito em aluno, né? Assim, gente, eu sei que eu ensino uma matéria difícil, embora as pessoas sempre saibam que elas falam muito, né? Elas dizem muito isso. Ah, português é muito fácil. Pô, português é muito fácil e tal. E, ó, se vem com isso aqui, a pessoa se acaba, mas ela não dá o braço a torcer.
E aí, às vezes, as pessoas querem admitir que o português é a mesma coisa que a matemática, em que 2 mais 2 vai ser sempre 4. Só que não. Aqui eu preciso olhar o contexto. Eu não quero que vocês sejam os alunos tarados que olham para um E e pensam assim, é adição. Vocês têm de ver o contexto, a oração, ok? Quando a gente tem os jovens querem ser fiéis e não o são, isso não está adicionando. Não está adicionando. Isso está fazendo o quê? Digita no chat para mim. Esse E da 2 tem valor de quê, pessoal? Boa, João. Adversativa, porque é o contrário. Tá? Então, não seja aquele aluno tarado que vai olhar, vai falar, é um E aditivo. Não faça isso, tá? Então, tem que olhar o sentido. Esse rosinha, essa oração rosinha, vai ser uma oração coordenada, sindética, de valor adversativo. Então, vai ser adversativa. Gente, Pedro estuda, contudo não aprende. Essa vai ser o quê? Oração porque tem verbo, coordenada porque não depende de outra, né? Sindética porque tem conjunção. E qual é o valor dela? O que vocês entendem por Pedro estuda, contudo não aprende? Diz para mim. Ela é adversativa também. Quem poderia entrar no lugar desse contudo, João? Quais palavras poderiam entrar no lugar desse contudo? Mas, porém, entretanto, exatamente. Beleza. Pessoal, essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente chama de estrutura correlativa. Uma estrutura correlativa é que usa uma base em uma e uma base em outra, tá? Essa base é a base em que você alterna. Ora você estuda, ora você trabalha. Então, numa hora você faz uma coisa, numa hora você faz outra. Essa aqui nós chamamos de oração coordenada sindética alternativa. Tá, pessoal? Esse ora, quer, seja, a gente chama de alternativa porque traz a alternância. Não saiu cedo, logo chegou atrasado. Então, ele não saiu cedo e ele chegou atrasado. Duas orações independentes. Mas qual é o sentido desse logo chegou atrasado? Fala para mim. É uma oração porque tem verbo, coordenada porque não depende de outra, sindética porque tem conjunção, mas qual é o sentido desse logo chegou atrasado? É sentido de quê? Dentro da esfera que a gente tem, não saiu cedo, logo chegou atrasado. Esse logo poderia ser substituído por qual palavra, gente? Digita aí para mim no chat. Então, portanto, e aí qual é o valor que a gente tem aqui, pessoal? Valor de quê? O logo a gente usa na redação para concluir. Exatamente. Então, conclusiva, tá? Essa oração que inicia com logo é conclusiva. Vamos lá. O regulamento foi descumprido. Devemos, pois, refazê-lo. E aí, pessoal? Qual é o sentido desse pois? Repara que nós temos vírgula, pois, vírgula, e nós temos vírgula, pois aqui embaixo. Eu já falei para vocês sobre isso. Eu já ensinei um macete sobre isso. Quando o pois está entre vírgulas, ele tem um sentido. Quando ele está apenas diante de uma vírgula, ele tem outro sentido. Que sentido é esse do devemos, pois, refazê-lo? Fala para mim, digita aí para mim. Karine, Tainá.
Digita aí para mim, qual é o valor desse pois entre vírgulas? Karine, ele tem lugar de... Ele pode ser substituído por então e pode ser substituído por portanto. Então, anota, Karine, que o pois entre vírgulas, ele é conclusivo, como a Tainá bem disse aí, tá? Então, oração coordenada sindética conclusiva, tá? E quando o pois é assim, Karine? Venha imediatamente, pois sua presença é indispensável. Quando a gente tem vírgula, pois, a gente tem um pois que não está concluindo, e sim um pois que está explicando, tá? Então, a gente aqui tem esse pois como um elemento que vai iniciar uma oração coordenada sindética explicativa, tá? Não se esqueça disso. Deixa eu só diminuir aqui para poder caber. E essa última aqui, pessoal. Compre um presente, vírgula, que ele aniversaria hoje. Então, eu estou dando um mando, né? Uma ordem. Compre um presente que ele aniversaria hoje. Qual é a palavra que poderia entrar no lugar desse que, pessoal? Fala aí para mim. Qual é a palavra que poderia entrar no lugar desse que na última oração de hoje? Digita aí para mim no chat. Qual é a relação de sentido? Exatamente. Exatamente. O pois, né? Compre um presente. Por quê? Qual é a justificativa? Pois ele faz aniversário hoje. Ele aniversaria hoje. Então, essa aqui é uma explicativa. Essa oração, e é oração porque tem verbo, porque não depende da outra, porque tem conjunção e porque tem valor de explicação, ó, essa é explicativa, essa aqui em cima também. Então, a gente precisa analisar o sentido dela. Mas a gente percebe que falar compre um presente e falar ele faz aniversário hoje é super tranquilo de você entender. É uma ideia independente. Você dizer que sua presença é indispensável e você dizer vem imediatamente são orações que não dependem umas das outras. Então, a gente tem esse tipo de relação na coordenada. Na subordinada, o mundo é outro, né? Uma depende da outra para existir, é aquela situação toda que a gente já viu. Tá bom, pessoal? Na realidade, gente, a gente até acabou isso aqui, porque agora é um quadro, né? A gente tem um quadro aqui com exemplos, e aqui são exercícios da UERJ e da Unigran Rio. Eu acho que vocês podem também, além do exercício da reduzida, vocês podem fazer esse exercício aqui. Eu acho que eu já posso dar como feita essa aula de oração coordenada. Primeiro que ela é muito fácil, né? Os exercícios giram muito em torno de sentido. Mas, assim, vamos ver. Você dá uma estudada no slide, né? Vê se você precisa que eu explique novamente, porque isso aqui a gente já falou, na verdade, né? A gente só não falou da oração em si, mas as provas, elas lidam com essa questão do sentido. Então, acho que aqui eu posso dar isso aqui por dado, né? Mas, de qualquer maneira, se você precisar que eu fale novamente, né? Você pode me pedir, ou então, se você quiser, que eu acho melhor ainda, você acessa lá o Mais O2, que tem um vídeo meu explicando isso, né? Explicando uma por uma, e aí você tira a sua dúvida. Isso aqui é bem tranquilo, qualquer 5 minutos você já bate, tá? Eu vou digitar para vocês no grupo, não agora, mas mais tarde eu vou digitar os exercícios que eu quero, e principalmente a galera que vai fazer o Unigran Rio essa semana precisa fazer esses exercícios que eu vou marcar, tá? Porque são exercícios que são bastante comuns nessa prova. Tá bom, pessoal?
Então, vou parar por aqui. Desculpa se eu fui um pouquinho mais rápida hoje. Mas, na verdade, assim, eu tô com uma aula de bônus, né? Se eu quiser usar alguma coisa, enfim, eu decido isso depois, porque amanhã eu tenho 2 aulas e quinta eu tenho mais uma, então eu vou ver o que vai ser melhor para vocês. Mas, de qualquer maneira, no sábado, a gente vai fazer um aulão para a Unigran Rio. E mesmo você que não vai fazer o aulão, que não vai fazer o Unigran Rio, você pode assistir porque é conteúdo. Então, vai ter aula de matemática, de química, de biologia e de português. Tá bom? Para a prova. Então, acho que vocês todos podem assistir. A gente não definiu o horário ainda, tá? Mas depois a gente avisa isso, porque a gente ainda está desenhando essa aula, tá bom? Mas todos podem assistir. O pessoal que vai fazer o Unigran, aí é que vocês têm de assistir mesmo, porque a gente vai dar aquele suprassumo, né? Pergunte a alguém que já fez JLMed um dia antes da prova da Unigran Rio o que a gente faz, você vai ficar muito feliz de saber, tá bom? Um beijo grande, vou parar de gravar aqui e amanhã a gente se vê de novo, tá? Beijos. Beijão.